Os adventistas creem em Ellen White? Quando acusamos os adventistas de crerem em Ellen White, de colocarem os seus escritos como uma extensão da Bíblia, de que são seguidores de Ellen White, eles dizem que não, que a própria Ellen White diz que devemos nos voltar para a Bíblia, e citam alguns de seus livros. Leiamos. Recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Nela Deus prometeu dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para conforto do seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Assim tratou Deus com Pedro, quando estava para enviá-lo a pregar aos gentios. Livro Primeiros Escritos, página 78. Pouca atenção é dada à Bíblia, e o Senhor deu uma luz menor para guiar homens e mulheres à luz maior. Livro O Colportor Evangelista, página 125. E aqui é dito que Ellen White é apenas uma luz menor que leva à luz maior. Os adventistas costumam argumentar que, como uma pessoa com tão pouca formação pode ter escrito mais de 500 artigos, ter tido cerca de 2.000 visões, que previu coisas na sua época que só foram descobertas muito tempo depois, se não for uma verdadeira profetisa. Interessante é que nem mesmo os profetas bíblicos como Daniel, Jeremias, Isaías, João tiveram tantas visões como dizem os adventistas ter tido Ellen White. Os adventistas fazem vistas grossas ao fato de que Ellen White foi acusada várias vezes de plágios e direitos autorais, ou seja, de ter copiado coisas de escritores de sua época e usar escritos de outros autores e colocar como os seus. E ainda que ela tenha revelado algumas coisas algum tempo antes de serem descobertas por outros, isso não a torna uma verdadeira profetisa. Essas revelações podem ter sido feitas por espíritos enganadores. Muitos falsos profetas, ao longo da história, fizeram previsões que se cumpriram. O que vai determinar se o profeta é verdadeiro é se os seus ensinos estão de acordo com as Escrituras e se todas as suas profecias se cumpriram. E muitos ensinos de Ellen White são contraditórios, e muitas de suas profecias não se cumpriram. Mas voltando ao assunto, se os adventistas não creem em Ellen White, por que incluem em seu sistema de crenças fundamentais a crença nos escritos de uma pessoa? A doutrina de número 18 da Confissão de Fé diz assim: um dos dons do Espírito Santo é a profecia, e este dom é uma característica da igreja remanescente, e foi manifestado no ministério de Ellen White, como a mensageira do Senhor. Seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade e proporcionam conforto, orientação, instrução e correção à igreja. E no batismo na adventista, se faz a seguinte pergunta: aceita o ensino bíblico dos dons espirituais e crer que o dom de profecia é uma das características identificadoras da igreja remanescente que foi manifestado no ministério de Ellen White? Ou seja, a pessoa tem que crer em Deus, em Jesus, no Espírito Santo e no Espírito de profecia, na pessoa de Ellen White. E mesmo que os adventistas pudessem provar que Ellen White foi realmente inspirada por Deus, não há respaldo bíblico para a inclusão da crença em uma quarta pessoa no batismo. Apesar da Igreja Adventista negar que os escritos de Ellen White sejam uma extensão da Bíblia, o membro fiel tem que crer em tudo que ela escreveu. Por isso que, por mais absurdo que sejam alguns ensinos e visões de Ellen White, os adventistas vão tentar defendê-la a todo custo. Várias literaturas da igreja deixam claro quem é Ellen White para os adventistas. Vejamos algumas citações.
Negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas Escrituras Sagradas. Revista Adventista, página 37. Cremos que Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos o produto dessa inspiração. No fundo e na forma, tudo o que ela escreveu foi puro, elevado, cientificamente correto e profeticamente exato. Livro Subtilezas do Erro, página 35. Como pode um cristão crer em livros com qualidade ou grau de inspiração igual ao da Bíblia e não crer que esses mesmos livros sejam a palavra de Deus? Não adianta dizer que crê somente na Bíblia, mas também crê que os livros de Ellen White são inerrantes, infalíveis. Vejamos outra citação. Igualmente, se Deus enviar um profeta hoje ou no futuro, ele deve concordar com os que vieram antes, isto é, com os profetas do Antigo Testamento, com os do Novo Testamento e com Ellen White. Se a sua mensagem for de oposição ao que eles ensinaram, então sabemos que não provém de Deus. Revista O Dia da Sua Vinda, o Nas Press, página 130. Aqui é dito que se surgir algum profeta, para ser considerado verdadeiro, ele tem que passar pelo crivo da Bíblia e de Ellen White. Vejamos outras citações. E o mesmo Deus fala por meio dos escritos do Espírito de Profecia. Estes livros inspirados, tais como O Desejado de Todas as Nações, O Conflito dos Séculos e Patriarcas e Profetas, são corretamente revelações divinas da verdade sobre as quais deveríamos depender completamente. Livro O Comportor Evangelista, página 124. Extirpai seus escritos e tirai do movimento dos adventistas do sétimo dia a vida e influência de Ellen White, e que vos restaria? Revista Reboque, página 92. Ao passo que, apesar de nós desprezarmos o pensamento dos pioneiros, nós aceitamos como regra de fé a revelação, o Velho Testamento, o Novo Testamento e o Espírito de Profecia. Livro A Sacudidura e os 144.000, página 117. Veja que fica muito claro que para os adventistas, Ellen White não é apenas uma simples fundadora do movimento. Eles acreditam piamente na inspiração e na autoridade de seus escritos. Na tentativa de justificar os escritos de Ellen White como inspirados por Deus, argumentam os adventistas que existem profetas na Bíblia que não possuem livros, profetas não canônicos, que suas profecias não estão registradas na Bíblia e são reconhecidos como profetas de Deus, como Natã, Aias e Uda. Leiamos. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, desde o início até o fim, estão escritos nos relatos do profeta Natã, nas profecias do silonita Aias e nas visões do vidente Ido, acerca de Jeroboão, filho de Nebate, segundo Crônicas, capítulo 9, versos 29. Ilquias e aqueles que o rei tinha enviado com ele foram falar com a profetisa Uda, mulher de Salum, responsável pelo guarda-roupa do templo, filho de Tocate e neto de Harás. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém, segundo Crônicas, capítulo 34, versos 22. E aí os adventistas argumentam, se a Bíblia fala desses profetas e as profecias desses profetas não estão na Bíblia, por que não acreditarmos que Deus usou Ellen White como espírito de profecia? Natã, Aias, Uda, Elias, Ágabo, dentre outros, a Bíblia diz que eles eram profetas. Todos aqueles que durante o período em que a Bíblia foi escrita, que foram profetas de Deus, mas não tiveram suas profecias relatadas na Bíblia, é porque suas mensagens tinham uma aplicação para pessoas específicas
que viveram em determinada época, ou porque seu conteúdo apenas repete ou explica o que já está nos livros da Bíblia, ou ainda as profecias não eram tão relevantes para estarem registradas na Bíblia. Nem tudo está registrado na Bíblia. Alegar isso para dizer que Ellen White é uma verdadeira profetisa é um fraquíssimo argumento. Outro argumento para justificar a crença nos escritos de Ellen White é dizer que a Bíblia fala que temos que crer nos profetas, e citam 2 Crônicas, capítulo 20, que diz assim: Ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e sereis bem-sucedidos. 2 Crônicas, capítulo 20, versos 20. No Antigo Testamento, os profetas recebiam as mensagens de Deus e transmitiam ao povo. Eram mediadores, pois eram o meio como Deus se comunicava com o homem. Esse tipo de ministério durou até João Batista. Leiamos: A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem prega força para entrar nele. Lucas capítulo 16, versos 16. Agora vejamos o que diz Ellen White. Nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca de seus profetas e apóstolos. Nestes dias, ele lhes fala por meio dos testemunhos do seu Espírito. Não houve ainda um tempo em que mais seriamente falasse ao seu povo a respeito de sua vontade e da conduta que este deve ter. Livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 276. Agora vejamos o que diz a palavra de Deus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Ou seja, hoje o Senhor fala através da sua palavra, que é Jesus. Hoje não somos mais guiados por um ou outro homem. Hoje somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Hoje, na nova aliança, temos acesso direto ao Pai, por meio de Cristo Jesus. Por fim, um outro argumento usado é dizer que o dom de profecia não cessou. Leiamos: Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. 1 Coríntios, capítulo 14, versos 1. O ministério profético do Antigo Testamento apontava para a vinda de Jesus. O profeta do Antigo Testamento ministrava a Israel. O dom de profecia no Novo Testamento é ministrado de modo geral à igreja em toda a terra. Hoje, o dom de profecia é diferente do ministério do Antigo Testamento. É um dos 9 dons distribuídos à igreja. Não é um dom exclusivo a uma pessoa, mas pode ser concedido a qualquer pessoa que o busca, não sendo necessariamente um profeta. Um servo de Deus, por um momento de inspiração divina, pode dirigir palavras proféticas a uma pessoa ou à igreja, mas num caráter excepcional. No caso de Ellen White, é diferente. Apesar dos adventistas dizerem que o espírito de profecia pode ser dado a outra pessoa, isso é papo furado, pois em toda a história do adventismo, ele é exclusivo de Ellen White. Apesar dos adventistas e da própria Ellen White querer despistar toda a questão para uma suposta fidelidade à Bíblia, dizendo que seus escritos são apenas uma luz menor que levaria à luz maior, seus escritos têm a mesma aplicação que a Bíblia. É inegável a dependência da teologia adventista dos escritos de Ellen White. Se a Bíblia é a suficiente palavra escrita de Deus, por que Deus teria inspirado Ellen White para escrever outra fonte de verdade? Por que precisaríamos de uma luz menor
se temos uma luz maior? Em que uma luz menor ajudaria na claridade da luz maior? Fazendo uma analogia, se estamos em pleno sol do meio-dia, que necessidade há de acender uma lanterna? Não precisamos de uma luz menor. Temos uma luz maior, que é a Palavra de Deus. No novenário da Igreja Adventista, os hinos de número 280 e 281 homenageiam o espírito de profecia, que para os adventistas é Ellen White, e diz que seus escritos guiam, trazem consolo e são um farol para iluminá-los. Jesus disse que quem nos guiaria e nos traria consolo seria o Espírito Santo. Leiamos: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. João capítulo 16, versos 13. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João capítulo 14, versos 26. Agora vejamos qual é a verdadeira luz para o seguidor de Cristo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versos 105. Não há como negar. Para os adventistas, Ellen White está no mesmo nível da Bíblia. O adventismo, infelizmente, coloca outro fundamento além da Bíblia. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versos 11. O verdadeiro seguidor de Cristo não deposita sua fé em ser humano algum, pois para ele a única verdade absoluta é a palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, versos 17.